melhorar muito, que a gente ia chegar no nível de Suíça, por ter o IVA. Né? O que é esse IVA? O IVA é você tentar tributar valor adicionado. Então, você parar de cobrar imposto em cascata. Isso simplificaria a vida do empresário. Né? Então, antes da reforma, a gente teria, que é o modelo de hoje, os impostos entram por dentro, que a gente fala. Então, você saber qual é a alíquota final de imposto não é muito fácil, porque o imposto ele faz parte dele mesmo. Então, se você paga 18% de imposto, não é simplesmente adicionar 18% no preço. Você tem que calcular um preço que, tirando 18%, chega no preço que você acha que você tem. Isso gera um certo trabalho e gera uma certa confusão no empresário. Com o IVA, isso acaba. Né? Se você tem uma alíquota de 18%, o produto é R$100, você põe R$18 por cima, e fica mais simples de lidar. Essa é a grande promessa e essa é a grande vantagem da reforma tributária, essa simplificação de lógica. Né? Só lembrando, o ICMS, para quem está em lucro real, ele já funciona como um IVA. Né? Um IVA reduzido, porque você não tem uma plena capacidade de creditamento, mas ele já funciona na mesma lógica. Você tem dificuldades em lidar com o ICMS, mas a lógica dele é de IVA. Por que eu falo isso do ICMS? Porque a gente não pode nunca entrar com muita euforia e muito otimismo num novo sistema tributário. Porque o Brasil ele teve essa euforia lá na Constituição de 88, quando o ICMS foi criado. A gente achou que tudo tinha sido resolvido e que a gente tem um setor produtivo ultra competitivo. O grande problema foi a gente destruiu o que a gente achou que era bom nos 40 anos subsequentes. Então, a gente pode estar criando um bom sistema hoje. A gente tem que observar mais, não é criar o bom sistema, mas é tentar manter ele bom nos próximos 50 anos. A gente não pode destruir de novo o sistema tributário, né, com excesso de regras e alterações no meio do caminho. Mas a grande vantagem da reforma tributária é uma simplificação do sistema. Então, na esfera federal, que hoje você paga PIS, COFINS e IPI, você vai reduzir para um imposto que seria a contribuição de bens e serviços, o CBS. E adicionaria um imposto seletivo, que é o imposto do pecado, que a gente vai falar daqui a pouco. Na parte subnacional, você tem uma unificação do ICMS com o ISS no IBS. Então, isso faz com que a gente tenha uma diminuição significativa de impostos, de 5 para 3. Mas, na verdade, você tem uma grande simplificação de todo o arcabouço que está por trás desses impostos. Então, por exemplo, para o ICMS, você tem, no mínimo, 27 leis para ler. Você tem a regra geral, que isso está disposto a nível federal, só que em cada estado ele tem um normativo diferente. E em cada estado, eles criam obrigações acessórias diferentes, eles criam exceções diferentes, regras e particularidades diferentes. Então, aqueles 27 se multiplicam, aqueles 27 normativos. Isso gera um custo muito grande para o empresário lidar. Com o novo modelo da reforma tributária, isso acaba. Então, essa é a grande vitória da reforma tributária, é a simplificação do sistema. A gente entende e está vendo que vai ser muito mais fácil lidar com impostos, porque vai ter muito menos regra. Isso é uma grande vitória para o país. Só que a gente ainda tem algumas preocupações nessa estrutura. São algumas questões de arbitrariedade. A gente não conhece muito bem como vai ser o futuro ainda. E o grande deles, um dos grandes dele, é o imposto seletivo. Então, o imposto seletivo, para quem não está familiarizado com ele é um imposto que visa desestimular o consumo de bens e serviços que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. Aí você fala assim, pô, eu concordo com isso, eu acho legal a gente preservar a saúde e o meio ambiente. Quando eu falo de cigarro, todo mundo concorda, normalmente. Tirando um ou outro fumante que gosta muito do cigarro, ele não vai gostar, mas, em geral, a gente concorda. Fala, pô, faz mal à saúde, cheira mal, eu quero tributar mais para desincentivar. Na hora que eu falo de álcool, a pessoa que tem um trauma ou pensa no alcoolismo vai concordar comigo que a gente precisa tributar mais álcool. Mas aquela pessoa que gosta de tomar uma tacinha de vinho por semana, no final de semana ou no seu jantar, essa já não vai gostar tanto de tributar mais o vinho. Aquele restaurante que vende vinho ou que vende alguma bebida alcoólica, esse vai gostar menos ainda de tributar a bebida alcoólica. Né? Na hora que você vai para o que faz mal à saúde, entra muita coisa nessa definição, porque ela não é uma definição, é quase nada, né, de tão amplo que é. Por exemplo, açúcar. Açúcar faz mal à saúde. Isso quer dizer que a gente vai começar a tributar extra chocolate? A gente vai começar a tributar extra refrigerante? Você vai começar a tributar extra fast food? Porque hambúrguer e fast food faz mal à saúde. Então, você tem um rol de possibilidades que a gente não imagina onde acaba. E isso está na mão do Senado Federal de discutir. Então, a cada momento que o novo pacto político se juntar, você pode sobretaxar um bem ou uma atividade
de forma muito arbitrária. Isso gera uma insegurança para o empresário. Lembrando, o que mais importa para o setor produtivo é a gente ter segurança, é você ter previsibilidade sobre uma regra, né, para você não ser pego de surpresa no meio dela. O imposto seletivo é algo que a gente ainda não entendeu e, pelo que está disposto na lei, a gente ainda não sabe como vai ser, mas a gente vai lidar com ele aí nos próximos anos. Essa transição vai demorar 10 anos, né? Então, nos próximos capítulos, a gente vai observando para onde ele vai. Segundo ponto, a reforma tributária ela veio com a grande discussão de acabar com guerra fiscal, né? Eu não sei se todos já chegaram a olhar com mais atenção o que é guerra fiscal, tá? Mas guerra fiscal ela é quando um Estado ele pode ofertar uma diferença de alíquota de imposto. Eu chego e falo assim, você quer abrir uma empresa no meu estado? Vem que eu não vou te cobrar ICMS. Pode vir, você não vai pagar imposto nenhum. Eu só quero aqui a atividade econômica, os empregos e o salário que você vai gerar aqui para a gente. Beleza. Esse tipo de oferta, né, esse tipo de negociação, ela existia até então, antes da reforma. Agora ela morre. Você não pode mais fazer isso, né? Isso é legal? É legal porque gera um caos a guerra fiscal. Mas é legal para quem é muito mais produtivo, né? Como que a gente vai conseguir, às vezes, levar uma atividade produtiva para uma região que não é muito atrativa, que às vezes não tem infraestrutura, que às vezes não tem mão de obra qualificada, que às vezes aquele custo de produzir ali é muito mais caro? Isso fica em aberto. E, consequentemente, né, nesse fim da guerra fiscal, os lugares que têm mais diferencial de alíquota de imposto são os lugares mais pobres, menos desenvolvidos. Porque são esses caras que precisam ofertar uma condição diferenciada para trazer uma indústria, para trazer uma nova rede hoteleira, para tentar trazer investimentos diferentes, né? Com esse novo modelo da reforma tributária, isso morre. Essas regiões mais pobres elas tendem a perder muita produção, né? Por outro lado, isso é uma grande oportunidade para a gente do turismo, porque em grande parte dessas regiões, que às vezes ficam incentivando atividades que elas não deveriam ter ali, por não fazer sentido, elas vão ter que buscar coisas que elas são boas naturalmente. Então, por exemplo, uma região na Bahia, que tenta trazer uma indústria automobilística, não faz sentido, às vezes, eu levar a indústria automobilística para lá. Mas faz sentido eu tentar criar toda uma estrutura hoteleira e todo um arcabouço de serviços turísticos, porque eu já tenho praia, eu já tenho beleza natural, eu já tenho clima agradável, eu já tenho tudo, né? Eu só preciso criar infraestrutura. Talvez isso gere uma oportunidade muito grande para o turismo ocupar espaços, né? Mas hoje, na reforma, ele está assim. E aí a gente tem setores que têm regime especial e alíquota reduzida. Regime especial são regras totalmente diferentes. Não quer dizer que você paga menos imposto, não. Mas quer dizer que você vai ter uma regra diferente, que é o que está sendo definido hoje no PLP 68. A alíquota reduzida quer dizer que você está na regra geral, mas você tem um desconto para pagar imposto. Então, se você tem desconto de 60%, você tem que pagar 10%, você só vai pagar 4%. Você vai ter 60% de desconto na alíquota, né? E aí tem uma grande discussão com aquela preocupação que eu falei do tamanho da carga tributária. Então, o governo falou assim, vamos tentar travar o imposto, não vamos aumentar imposto. Só que, na verdade, o que foi proposto não é uma trava para não aumentar imposto, é uma trava para garantir que nunca diminua imposto, tá? Porque qual que foi a proposta? E isso é uma coisa que o governo funciona assim por questão de responsabilidade fiscal, né? Ele tem que garantir a arrecadação. Então, o governo nunca pode correr o risco de não ter o dinheiro suficiente para pagar as contas obrigatórias dele, como educação, saúde, segurança, previdência, assim por diante. Então, o governo falou o seguinte, vamos criar uma regra que eu vou garantir que o imposto nunca vai subir, mas ele também nunca vai descer. Então, a gente sempre vai arrecadar, no mínimo, o que já está sendo arrecadado hoje. Com essa nova regra, eles conseguiram empurrar para a sociedade que o imposto não aumenta, né? Porém, ele garantiu que o imposto nunca mais vai reduzir. Pelo menos até então, a emenda constitucional 132 está do jeito que ela está aprovada. Então, isso é uma pressão que a gente tem no setor produtivo, porque quem tem operação hoteleira ou trabalha diretamente com a oferta, a gente sabe que é caro ofertar serviço. Então, com essa determinação, vai continuar sendo caro, tá? E a gente está agora, então, no PLP 68, que é a regulamentação dessa reforma. O que ela traz? A gente tem todas as regras de definição das alíquotas que vão ser pagas do CBS e do IBS, e a gente espera, nessa regulamentação toda, 3 projetos de lei. A gente está no primeiro, que está no Senado, ou seja, ainda faltam 2 capítulos a chegarem, tá? E um deles, vou falar daqui a pouco, vai ser muito importante para a gente, que é o que vai definir a arrecadação de Estado e município.
A gente sabe que o turismo depende muito, às vezes, da atividade do poder público, para fomentar aquela festa de final de ano, as datas comemorativas da cidade, aquela festa tradicional. Se você não tiver uma estabilidade, uma segurança no caixa das prefeituras, você pode ameaçar muito a nossa atividade. Tá? E isso ainda vai ser discutido. No PLP 68, o que tem lá? Tem alíquotas de referência, tem os locais de referência de produção, tem as obrigações para recolhimento dos impostos, tem todo o regramento de todos os regimes especiais, tem o regramento do imposto do seletivo, do pecado, toda a parte de Zona Franca de Manaus e área de circulação livre, lá para o norte, Cesta Básica Nacional e regras do cashback. Então, aqui a gente tem todo o regramento do arcabouço geral que vai estar funcionando na reforma tributária, todas as regras do jogo dessa tributação. E, com todo esse regramento, o que a gente descobriu? A gente descobriu que o Brasil vai ter a maior alíquota de IVA do mundo. A gente vai tributar, a gente vai ter uma alíquota sobre serviços em 28%. O país que ocupava essa primeira colocação era a Hungria até então, com 27% de alíquota. Agora a gente entra com 28%. Então, assim, a gente começa uma brincadeira que não está numa situação muito confortável de se iniciar. Às vezes a gente gosta de ser o primeiro colocado, mas em termos de tributação é melhor você estar lá para o último, sabe? Os últimos serão os primeiros nessa hora. Aqui a gente entra numa situação mais desafiadora, especialmente porque esse carinha aqui de azul escuro é a média do mundo. Então, o mundo, em média, tributa 19% na saída. A gente vai começar com 28%. E o setor de turismo, a gente vai entender um pouco qual que é o impacto na cadeia como um todo. Tá? Comércio e serviços, a gente vai, comércio especificamente, né, varejo, vai ter um crescimento. Vai ter um crescimento em torno de 24% de tributação. Tá? Esse é o efeito que a gente está esperando que tenha. Em serviços, onde a gente entra, esse aumento de tributação pode variar entre 93% e 235%. Então, esse é um aumento significativo de impostos. Qual que é a parte que vale a pena que vocês terem em mente? O que é simples nacional não muda. Então, quem está no simples, fica no simples, não vai ser afetado por isso. Quem está no lucro real ou presumido, esse vai tomar um aumento significativo de imposto. A gente paga hoje, né, na regra geral, né, considerando os PIS/COFINS e o ISS, algo próximo de 14,5%. Varia, às vezes, 11,5%, 12%, 13%, mas está ali 14,5%. Tá? Esse cara de 14,5% vai para 28%. Como ele não tem direito a muito crédito, porque é serviço, né, o principal gasto que está na folha de serviço é mão de obra, né, não tem muito o que se creditar, os 28% de alíquota é 28% de imposto. Tá? Só que se você tiver no lucro real, pagando aquele regime de PIS/COFINS cumulativo, que paga só 3,65%, hoje, se a sua alíquota de ISS for de 5%, o total de imposto que você paga é 8,65%. Sair de 8,65% e ir para 28% dá os 235% de aumento da tributação. Tá? Então, você vai multiplicar por 2,5 vezes o que você paga de imposto, aproximadamente. Isso torna um pouco mais desafiador para a gente fazer negócios de forma próspera, porque a gente sabe que preço importa. Então, isso encarece, e quando aumenta imposto, não tem o que fazer. Ou só tem três opções. Ou você repassa para o consumidor, ou você repassa para o seu bolso, tira dele, ou você fecha a porta. Só tem 3 caminhos. É simples, não é legal, mas é simples a gente entender as opções que a gente tem nessas horas. Né? E o que a gente conseguiu já avançar? Né? O governo propôs uma regra de split payment, que é um sisteminha de pagamento de impostos automático, que ele garante que você vai ser cobrado religiosamente na data correta, o seu imposto de forma automática. Então, ele gera uma pressão no caixa das empresas. A gente, dado esse instrumento ser muito inovador, e as pessoas não estarem entendendo, a gente fez um material, um e-book bem explicativo, está no site da CNC. Então, quem quiser, é só entrar lá, se cadastrar, você baixa todo o conteúdo explicando como funciona o split payment, totalmente de graça, tá? no portal do comércio. A gente tem um grande problema, que era a questão da lógica de crédito. Tá? O governo criou uma lógica, é o seguinte, ele partiu do pressuposto que o empresário sonega muito imposto. Falou assim, não, tem muita sonegação no Brasil. Beleza, isso acontece às vezes. Dado que se sonega muito, eu vou fazer o seguinte, eu só vou te dar um crédito se
a etapa anterior, o seu fornecedor pagar o imposto dele. Então, se o cara der calote no governo, você toma um calote do governo no seu crédito. No dia que ele pagar, eu te pago. Essa lógica, o que você faz? Eu brinco nas apresentações que eu faço, falo o seguinte: você não tem presunção de inocência. O empresário ele perdeu a presunção de inocência, que é o seguinte: ele parte da premissa que todo mundo vai sonegar. Dado que todo mundo vai sonegar, eu transfiro o custo de fiscalizar quem não paga para o empresário. Porque se alguém não pagar, não é mais a Receita que sofre. Quem sofre é o empresário, ele que não toma o crédito. Então, a gente lutou, está lutando até hoje para que isso não ocorra, porque isso pode ter um peso muito grande no caixa das empresas e das operações. A gente teve uma vitória parcial já na época do Congresso, que é, enquanto o split payment, o sistema dele não tiver 100% implementado, essa lógica não se aplica. Então, você vai tomar crédito com base no destaque em nota. Você recebeu a nota de um fornecedor, se ali tem crédito de imposto destacado, você toma o crédito. Isso é presunção de inocência. A Receita que cobre o cara de pagar o imposto dele. Eu não tenho que arcar nenhum custo por isso. Né? A gente está lutando para que essa seja a regra padrão, mas é uma briga difícil, dado a pressão da Receita Federal por arrecadação. Outra coisa, e isso é muito importante para os nossos setores, benefícios pagos ao trabalhador não dão direito a crédito. Tá? Inclusive, tem um artigo lá no PLP 68 que fala: plano de saúde não gera crédito. Então, isso é entendido como um custo do empresário. Tá? A gente lutou, e aí o que conseguiu, por enquanto, é que, quando esse benefício do funcionário for fruto de convenção coletiva, esse benefício tem direito a crédito. Então, essa já é uma vitória. A gente sabe que nem todos os benefícios são frutos de convenção coletiva, né, entre os sindicatos, mas, quando for, esse vai dar crédito para o empresário e vai conseguir abater um pouco o peso de impostos. A ideia e o ideal era que a gente conseguisse dar mais crédito para quem emprega mais, né, porque o governo, e a gente sempre tenta ter mais emprego, para gerar mais renda, e etc. Hoje, atividades que empregam muito vai pesar muito na conta, porque não tem muito crédito a ser tomado. Mas aqui alivia um pouco. Tá? Esses foram os nossos principais avanços. E aí, para entender um pouco, um quadro comparativo do setor turístico. Né? O setor hoteleiro, por exemplo, ele foi o que mais cresceu em faturamento nos últimos anos. Ele teve um crescimento acumulado de 67,9% em faturamento, seguido pelo setor de transporte aéreo e depois a parte de alimentação. Então, o setor de turismo ele vem muito forte. Né? A gente fez alguns estudos na época do PERSE, mostra que o setor de turismo está crescendo quase que 30% ao ano no Brasil. É um crescimento maravilhoso. E a gente precisa fomentar esse crescimento, porque ele é muito focado em regiões menos desenvolvidas, e ele tem muito mais importância nessas regiões. Você conseguir trazer atividade turística para o Nordeste, para uma cidade pequenininha lá no interior, para o Norte, às vezes é a única forma de você ter um desenvolvimento sustentável por décadas. Né? A única coisa que pode se manter sozinha, né? Às vezes é o turismo. E o turismo vem performando bem, tanto em faturamento quanto em volume de atividades. Então, em volume, o setor hoteleiro também foi o que mais cresceu, com 39,6% de crescimento do volume de serviços vendidos, seguido pela parte de serviços audiovisuais, essa parte de eventos. Então, a gente vem crescendo de uma forma bem legal aí nos últimos 3, 4 anos. Né? E, para entender o dilema desse aumento de alíquota, eu trouxe um comparativo de países para vocês entenderem onde que o Brasil vai estar. Lembra que eu falei dos 28%? Então, como que se tributa na Inglaterra? A alíquota é de 20%. Tá? Como que se tributa no México? 16%. Isso é Filipinas, eu acho, 12%. Estados Unidos varia entre 2,9% e 7,25% de alíquota. Austrália, 10%. Alemanha, 7%. Itália, 20%. Tailândia, 10%. Irlanda, 13,5%. Espanha, 10%. Nova Zelândia, entre 9% e 15%. E o Brasil? Onde que vai ficar nisso? A gente vai entrar em 28%. Então, só para ter um pouco de noção do quanto a gente está fora de competição em termos de tributação. E por que eu fiz questão de fazer esse comparativo de tributação? Porque a gente sabe que, quando você vai planejar uma viagem, por exemplo, você considera o custo da viagem como um todo. Em termos de passagem aérea, a gente já perdeu a briga. Né? Hoje, uma passagem aérea para você sair de Brasília e ir para o Ceará custa quase você sair de Brasília e ir para Miami, em algumas situações, em algumas janelas ali de comparação.
Então, hoje está muito caro se viajar no Brasil. As passagens estão absurdas, sejam em pontos aéreas de 1 a 2 horas, está pagando valores absurdos. Voos internacionais ficam muito mais competitivos. E para a Argentina deve ser mais barato do que viajar para qualquer lugar dentro do Brasil hoje. Tá? Então, esse já é algo que pesa na escolha do turista. O segundo fator é hotel. Imagina você chegar na parte do setor hoteleiro e você ter um impacto de 200% de tributação. Isso pode tirar muita competitividade na escolha do destino final. Então, se a gente começar a pressionar todas as etapas de escolha do turista, fica mais difícil trazer turista para o Brasil. E aí aquele sonho que todo ano a gente discute, né, no Ministério, em todos os órgãos, não, vamos trazer mais turista estrangeiro para o Brasil. Como? Se custa ir para Berlim, entendeu? Você ir para Fortaleza é mais cara do que para Miami. Como que você vai trazer mais turista estrangeiro? Se o hotel está mais caro aqui do que está em Orlando, como que você vai trazer esse cara para cá? Não vai. Lembrando que a gente ainda tem outras dificuldades. A gente tem insegurança local, a gente tem infraestrutura precária, a gente tem dificuldades ainda no turismo. A experiência do cara aqui, não há dúvida que vai ser melhor do que de vários outros lugares. Mas a parte de acesso e o ambiente que o país entrega, esse tira muito valor da gente. A gente fez uma apresentação uns meses atrás que mostrava isso, quanto que a gente perdia de eficiência do empresário em termos de oferta de infraestrutura, de segurança pública, etc., no turismo. Então, aqui a gente vê que a nossa competitividade está um pouco fora. De novo, a gente vai ser o primeiro colocado mundial em tributação no turismo. E aí, para entender um pouco mais qual que é esse problema de tributar mais, é essa perda de competitividade. Aumentar imposto, aumenta preço, fica mais difícil trazer cliente, trazer turista para o país. E a gente estimou aqui que para cada 1 ponto percentual de aumento na carga tributária de hotéis, por exemplo, você pode chegar a uma perda de 0,49% ao ano do faturamento. Isso quer dizer que isso pode gerar uma perda potencial de até 300 milhões de reais de faturamento na cadeia hoteleira. Isso pode doer na nossa competitividade. E aqui, você perdeu 300 milhões de reais, não é porque você fez nada de diferente do que você fazia. É simplesmente porque veio uma força externa e tirou o seu patamar de competitividade. O empresário aqui ele não tem culpa. Ele perde faturamento porque o país decidiu por isso, ao aumentar um imposto. Então, é uma fatalidade. Esse é o nosso cenário hoje de tributação na reforma tributária. A gente ainda tem um capítulo a ser discutido, né? Mas tá muito difícil ainda, né? A gente tem ainda a briga do Senado, ele está pautado lá o PLP 68, então ainda tem alguns capítulos finais que podem ser alterados. Mas hoje, o resumo da reforma tributária embora a gente fique com uma sensação ruim, que obviamente o meu papel, né, e o papel da Confederação é tentar lutar pelas partes que ainda não estão boas. Né? A gente tenta melhorar o que está ruim, o que está bom, não precisa, deixa o que está bom. Né? Então, para entender o resumo da reforma hoje, a gente conquistou a simplificação de impostos. Isso é muito legal. Saímos de 5, fomos para 3 impostos, muito menos obrigações acessórias. Porém, a gente tem um provável aumento de judicialização. Lembra aquelas regras que eu falei que estão mal explicadas? Tudo que está mal explicado numa lei vira um processo no judiciário. Porque você precisa tirar sua dúvida, e a forma de tirar a dúvida é um processo. Porque você vai tomar uma multa, vai tomar uma sanção, uma restrição, e isso vira um processo. Então, a gente tem simplificação com aumento de judicialização muito provável. A gente tem um aumento da carga tributária, não há dúvida. Então, aquela parte, conseguimos ter neutralidade tributária, isso é mentira. Aumentou. Só no setor de serviços pode chegar a 235% de aumento de impostos. Tem um setor, uma atividade específica, que teve muita diminuição de impostos. Todo o resto, especialmente comércio e serviços, perdeu essa briga. Vai aumentar muito a tributação, infelizmente. E a gente tem uma grande dificuldade de equilibrar a arrecadação de estados e municípios. Essa é uma briga que vai entrar, o PLP acho que é 108 o número dele, se eu não me engano, mas ele ainda não foi votado. E ele discute toda a regra de arrecadação de estados e municípios. Esse é um que a gente vai ter que acompanhar muito de perto, especialmente por causa do turismo, porque ele afeta diretamente essa cadeia que está dependendo da administração pública e que ela é muito importante. Então, dado como se fica esse arranjo, você pode afetar diretamente a capacidade de estados e municípios conseguir executar as suas obrigações. Essa é uma preocupação grande de muita gente hoje, mas é um capítulo para ser discutido no ano que vem. Hoje a gente vai encerrar o 68. Então, esse é o resumo da reforma tributária.
Eu agradeço a atenção de vocês e a gente fica à disposição para qualquer dúvida e sugestões, comentários. Isso. Muito obrigado. Eu tenho duas perguntas, uma é bem específica sobre obrigação acessória, porque, às vezes, são muitas obrigações acessórias, mas elas são mais simples do que um SPED, que deixa, às vezes, um contribuinte com uma necessidade de contratar e ter um custo de contratar alguém especializado para fazer uma obrigação acessória. Qual é o plano para obrigação acessória com essa simplificação dos impostos? A obrigação acessória vai diminuir muito, né? Mas acho que você ainda não vai conseguir mandar esse prestador de serviço embora, porque você tem 10 anos de transição. Então, nos próximos 10 anos, você vai conviver com os dois sistemas. Enquanto um sai, o outro vai entrando ao mesmo tempo. Então, assim, a gente tem... Essa é uma particularidade da nossa reforma, né? A gente vai ter uma transição muito longa. Por isso que a gente tem certeza desse aumento de judicialização. Tá? Então, você vai conviver, infelizmente, a sua carga de trabalho ela dobra nos próximos 10 anos, né, por ter um sistema a mais, com outro existindo, mas daqui 10 anos melhora. Então, tem uma parte que melhora, ela melhora, vai ser simplificado, vai demorar 10 anos, mas vai melhorar. Uma outra dúvida, que eu acho que vai mais de uma opinião e o seu ponto de vista, você tocou nesse assunto porque a gente está com a Embratur com um plano de dobrar os visitantes estrangeiros no Brasil em 4 anos. Só que, ao mesmo tempo, está tendo uma reforma tributária que não está ajudando o setor a cumprir essa meta. Isso é pensado? Alguém fala nisso, assim, na hora de tomar essas decisões? Porque são 2 órgãos do governo que estão batendo assim, de frente, muito de frente. E a gente sabe que o turismo no Brasil, a gente tem muito potencial para crescer, ter transformação social no Brasil através do turismo, e parece que esse caminho, a gente está indo no caminho contrário desse objetivo. Eu gostaria mais da sua opinião nesse ponto. Na minha opinião, não. Claramente não tem conversa. Mas assim, também a Receita Federal é um órgão que é feito para ser odiado por todo mundo, né? Então, ninguém gosta da Receita. Acho que nem a Receita gosta dela mesmo. Então, é algo complicado de lidar. O governo tem um desafio muito grande de fechar a conta dele. Isso é um problema do país. Tá? E faz 40 anos que tem esse problema, e que cada ano só aumenta. Então, eles têm que dar um jeito de fechar isso em algum lugar. A opção que a gente está escolhendo é aumentar imposto significativamente. E a gente fez até um trabalho sobre isso, de mostrar quais são os principais fatores que ajudam a faturar mais no turismo, né, os determinantes do turismo. E é, teoricamente, simples da gente conseguir mais turista, mais faturamento, que é diminuir imposto, né, diminuir preço, conseguir melhorar a infraestrutura de acesso, aeroporto, rodovia, ferrovia e etc. As pessoas precisam circular mais fácil. Você precisa diminuir preço de transporte, né? Então, o preço da passagem aérea tem que ser muito mais barato, da barca, do pedágio, diminuindo o custo, né, de acesso. E que foi muito significativo quando a gente investigou era a criminalidade. Então, tem que ter segurança pública em município. Não adianta você ter um país perfeito, os melhores hotéis, os lugares mais paradisíacos. Se o turista não conseguir sair do hotel depois das 5 horas da tarde, você não tem 8 horas de faturamento. Não tem o que fazer. Se o cara não consegue andar na cidade, porque ele vai ser assaltado e tal, não tem o que fazer. Então, segurança pública ele foi um dos fatores que se mostrou mais importantes no faturamento do turismo, né? Então, acho que, para conseguir conversar com a Embratur, etc., tem que mostrar isso. Assim, tá, vocês querem dobrar? Então, assim, não adianta você gastar dinheiro, não adianta pintar de ouro a praça. Você precisa garantir que o cara pode andar e ficar com o celular na mão para tirar foto. Entendeu? Hoje a gente não pode fazer isso, em nenhum lugar. Se você sair, tirando Brasília, né, no plano piloto e tal, se você for em São Paulo, na Avenida Paulista, 8 da manhã, e ficar com o celular na mão, você vai ser assaltado. Alguém vai te roubar. Então, se não resolver isso, não traz mais turista. É simples, não é simplório e não é fácil. Tá? Então, acho que essa é a minha opinião. Que é fácil de resolver, mas acho que eles não precisam conversar. Parece que não tem interesse real de ser resolvido, né? Essa é a minha impressão. Que não tem um interesse real, porque seria fácil. Existem cases no mundo de sucesso, assim, não é assim, vamos inventar a roda, né? Dá para fazer um benchmarking, mas... Eu fui recentemente, de férias, passei pelo México, cidade do México.
Eu ia ficar um dia, eu fiquei hospedado no centro, achei que ia ser soltado. Eu sou paulista, né? Centro da cidade quer dizer que você vai ser assaltado, né? É a única certeza que a gente tem. Cara, eu cheguei lá, era limpo, era lindo, super legal, seguro, um monte de gente na rua até de madrugada. Aí eu perguntei para o cara, o que aconteceu? Ele falou, eles botaram polícia infinito. Fizeram um sistema de segurança pública que o centro da cidade se renovou em 5, 6 anos. Então, assim, é simples. Você pega lá o centro de São Paulo, o centro do Rio, qualquer lugar. Enche de policiamento, de monitoramento, tenta afastar um efeito de criminalidade dali, você vai ver que do nada surge restaurante, hotel, teatro volta, tudo volta. Entendeu? Eu achei interessante a pergunta dela ali, né? Quando você fala, na verdade, de cooperação de 2 setores dentro do próprio governo, que hoje não falam, só que, na verdade, a gente vê uma reforma tributária que vai se estender por 10 anos, e daí isso, na verdade, significa que vão ter governos que vão transitar entre elas. Na verdade, já é um plano do governo anterior, está sendo abraçado pelo governo atual, que é oposto, né? Tipo assim, de ideologias até. E daí, na verdade, eu gostaria de saber a tua opinião, se isso tende a prosperar, porque, na verdade, vem cada um e quer dar o seu pitaco, quer dar a sua, na verdade, a contribuição, e isso, na verdade, às vezes só atrapalha, né? Porque daí, tipo, se estende ainda mais, 10 anos é um tempo bem longo mesmo de transição, você ficar com 2 planos ao mesmo tempo. E, sim, eu vim de Santa Catarina, eu paguei R$3.000 na passagem. Tipo, era o mesmo preço daqui para o exterior. Ridículo essa passar R$3.000, é uma falta de respeito, assim, é muito caro. Mas assim, ó, vamos lá, em defesa das companhias aéreas, né? O combustível é dolarizado, você não tem opções. Se eu viesse de Santa Catarina para cá, eu ia o quê? Vim de ônibus em 3 dias, né? Tipo, esses dias eu também vi uma passagem, por exemplo, que estava de São Paulo para o Rio, que as pessoas postaram de São Paulo para o Rio, gente, R$3.000. Mas por quê? Porque, né, tipo assim, as companhias aéreas, desde no caso da pandemia, elas vêm sofrendo muito também. Quando a gente entra dentro de como que é, uma aeronave que está vazia, eu fico super feliz, mas quer dizer que, na verdade, alguém na ponta está perdendo, em tese, né? Então, assim, tem sempre assim os seus lados. Tipo assim, como agente de viagem, saio em defesa. Eu não gostaria de pagar isso, para te falar a verdade, pesa no bolso, né? Porque você pensa 2 vezes antes de você vir. Mas eu sei que também eles também têm, no caso, como tu acabou de dizer, impostos que são pesados, uma folha de pagamento que é alta, capacitação no Brasil está muito difícil. Então, assim, a gente tem muita coisa realmente para fazer. Assim, um parênteses nessa parte de passagem, a gente fez até um estudo, uma análise do setor aéreo, né? E o grande problema brasileiro, isso tudo é verdade, mas ele não explica os 3.000, né? O que explica é falta de concorrência. O grande problema é que a gente só tem 3 empresas. Se a gente tivesse a 4ª empresa, muito provavelmente o preço cairia do dia para a noite uns 30%. Se tivesse 5 empresas, metade do preço tranquilamente. Porque o modelo, se você pegar, né, por exemplo, você pega uma ponte, a gente fez esse cálculo para apresentar para o Congresso. Se você pegar um voo Brasília-Rio, ele tem de custo por assento, considerando a margem de lucro, em torno de R$400 e R$500. Tá? Por que esse cara sai de R$400 e R$500 e vai para R$2.000, R$2.500, R$3.000? Ele vai porque ele pode cobrar infinito. A demanda está lá em cima, você não tem outra opção, eu cobro quanto eu quero. Ontem eu estava refletindo aqui numa das palestras sobre isso, né? O que justifica, então, algumas companhias decretando falência? Porque elas quebram mesmo. Aí é outra parte curiosa do modelo. É difícil de entender, né? Essa é uma boa pergunta. Judicialização. O Brasil é o primeiro país do mundo em judicialização do setor aéreo. Se você pegar, tem vários dados, até tem ministro do STF que já deu palestra disso, isso é público. 98% das ações mundiais do setor aéreo são protocoladas no Brasil. 98%. A American Airlines, ela fez com a SkyJet, uma empresa lá, uma joint venture que eles têm. Eles decidiram expandir para a América Latina. Eles falaram, vamos testar 2 países. A Argentina, que estava um caos, quebrada, hiperinflação, e o Brasil. Eles decidiram, em 3 meses, parar de operar o Brasil e escolher a Argentina, mesmo com hiperinflação. Por quê?
Em 3 meses de operação, eles tomaram o equivalente a 5 anos de processo em médio deles no mundo. 3 meses de Brasil foi 5 anos do resto da operação. Quando a gente bota a boca no trombone, o que será que, na verdade, onde está a raiz, a causa raiz, né? Da judicialização? Isso. A gente tem um judiciário que ele não é coerente na parte de setor aéreo. Primeiro que a gente tem um assédio, né, da advocacia em cima de passageiro. Todo mundo já recebeu e-mail, mensagem de Instagram, quer processar uma companhia aérea, me manda direct e tal. Sai, os caras vão para cima, beleza. Outra é que você tem convenções legais que o Brasil não respeita. Por exemplo, danos morais em extravio de bagagem, ou em atraso de voo, não é extravio de bagagem, atraso de voo. Você não tem direito a danos morais, isso tem um acórdão do STJ que fala isso. Isso é quebra contratual, não tem dano moral, dano material, indenização, beleza. Você chega e entra com uma ação por causa que atrasou o voo e você perdeu o seu voo, pede indenização, o juiz dá 10 mil de danos moral, dá 5 mil de danos moral. O problema é que em 5 mil é pouco, né, para Gol, sei lá, para Latam. Põe 5 mil de 5 mil, põe 100 mil de 5 mil, põe 1 milhão de 5 mil por mês. Aí começa a pesar na conta. Aí põe para a Gol. A Gol quebrou, né, decretou falência. Se olhasse esse ano, no dia que ela decretou falência, a Gol bateu o recorde de lucro. No dia que ela decretou falência. Aí todo mundo falou assim, não tem como. Tem, porque a Gol não tinha dinheiro para cobrir os próximos 12 meses de operação. Ela teria a operação mais lucrativa da história dela se ela conseguisse sobreviver 12 meses. Ela precisou decretar falência para tentar sobreviver 1 ano. O problema é esse das companhias aéreas. O cara é tão exposto no longo prazo, a dólar e tal, que às vezes ele quebra por causa de 3 meses, 4 meses. E ele quebra, e deixa de existir. Aí o cara que compra aquela operação, se ele sobreviver mais 1 ano, ele tem o mar azul para surfar. Mas ele precisa aguentar 1 ano. Às vezes elas não aguentam. Então é isso que acontece muito de curto prazo. Então é muito difícil mesmo. Com imposto caro, combustível caro e tal, isso fica mais difícil, né? Então, acho que para tentar terminar de responder a sua pergunta, né, o que a gente faz, acho que precisa tentar melhorar o básico, né? A gente precisa parar de gastar dinheiro no governo, precisa investir em segurança pública. Se a gente fizer o dever de casa, o setor de turismo consegue triplicar o faturamento, sem dúvida. Eu tenho, né? Porque outra opção é muito pior, né? Não tem o que fazer. Então, a gente tem que lutar. E a gente está lutando. A CNC está defendendo a reforma administrativa e outras reformas. Então, contem com a gente para lutar.